Bom dia. Gravando a aula de hoje, a aula de química. Não posso reiniciar. Estão pedindo para reiniciar meu computador. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Minha conexão não está muito boa, mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela do assunto de hoje. A conexão está ruim. Não consigo nem abrir. Ai, consegui. Vocês estão aí ainda? Então, né? Acontece. Então, gente, o nosso assunto, a primeira parte do nosso assunto de química vai ser equilíbrio químico, tá? Então, reações, sistemas e constantes de equilíbrio. O equilíbrio químico é o nome dado ao ramo da físico-química que estuda toda e qualquer reação reversível, na qual existem duas reações possíveis, uma direta, em que os reagentes transformam-se em produtos, e uma inversa, em que os produtos transformam-se em reagentes. E essas reações apresentam a mesma velocidade, consequentemente, as concentrações de todas as substâncias participantes permanecem constantes. Então, assim, aqui a gente tem dois reagentes, reagente A e reagente B. Eles, no início da reação, por exemplo, eu pego lá um vidro, coloco esses dois reagentes e daí começa uma reação. A princípio, só tem A e B. Com o passar do tempo, vão se formando C e D, tá? Que são os produtos. Então, aqui vai existir uma velocidade direta, tá? Então, essa aqui é a reação direta e aqui a reação inversa. À medida que vai sendo produzido C e D vão reagir e produzir A e B. Então, aqui a gente tem uma reação que é chamada de reversível. Nem todas as reações são reversíveis, tá? Então, para ocorrer um equilíbrio químico, o equilíbrio químico é assim, quando a velocidade da reação direta é igual à inversa. E quando as concentrações de A e B e as concentrações de C e D permanecem constantes. Elas não são necessariamente iguais, tá? Mas elas permanecem constantes. Aí a reação atingiu o equilíbrio químico. Então, tem algumas condições, né, para que o equilíbrio químico aconteça. A temperatura tem que ser constante, o sistema não tenha trocas com o ambiente, quer dizer, um sistema fechado, tá? Não vai haver troca com o ambiente. E quando um ponto de equilíbrio é atingido nas reações reversíveis, tem-se a velocidade das reações direta e inversa iguais e a concentração constante das substâncias presentes na reação. Então, o equilíbrio químico ele vai ser medido por duas grandezas, a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Ele pode ser alterado quando ocorrem mudanças de concentração, temperatura, pressão e uso de catalisadores. Por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu acrescentar mais substância do tipo A ou mais substância do tipo B, eu estou alterando a concentração. Então, o equilíbrio pode ser alterado. Reações químicas reversíveis. Um exemplo de equação química, né? 2H2 mais O2. Eles vão reagir, hidrogênio e oxigênio vão reagir e formar a água. Ou seja, aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio, né? Hidrogênio está ligado ao hidrogênio, são duas moléculas, mais uma de O2, vão produzir duas moléculas de água. Então, no primeiro membro de uma reação, a gente, né, fica antes da seta, aparecem os reagentes, aqueles que vão reagir, vão se unir, ou vão se separar, dependendo da reação, né? Ou seja, as substâncias que entram na reação.
E no segundo membro, depois da seta, estão os produtos, aquilo que vai ser formado. O produto é aquilo que é a consequência, né, da reação. Isso é, as substâncias que foram formadas pela reação. Então, em uma reação reversível, ela pode ocorrer nos dois sentidos, representados por essas duas setas, uma que vai, outra que volta, ou seja, a reação direta, onde nitrogênio e hidrogênio vão reagir, formando a amônia. Ou a amônia também pode, no caso aqui, se separar, né? Então, será a reação inversa e produzir nitrogênio e hidrogênio. Então, assim, nas reações diretas, os reagentes formam os produtos, reagente-produto, e já nas reações inversas, os produtos formam reagentes. Alguma dúvida até aqui? Gráficos de equilíbrio químico. A gente pode expressar o equilíbrio químico graficamente, utilizando as variáveis velocidade e concentração no eixo Y, em função do tempo no eixo X. O equilíbrio é observado graficamente quando as linhas do gráfico se tornam horizontais, tanto para a velocidade quanto para a concentração. Então, aqui eu tenho um gráfico. Ó, a velocidade está no eixo Y e o tempo está no eixo X. Então, observamos que a velocidade 1, ou seja, a velocidade da reação direta, vai diminuindo à medida que os reagentes se transformam em produtos. Já V2, a velocidade do produto, né, se transformando em reagente, vai aumentando quando os produtos estão sendo formados. Aí o equilíbrio é atingido quando a velocidade quando o equilíbrio é atingido quando a velocidade é a mesma, V1 igual a V2. Então, ó, velocidade maior em V1 no início da reação, aqui é zero, né? Porque ainda não tem produto formado. Então, à medida que os produtos serão formados, eles também vai ocorrer a reação inversa até atingirem o equilíbrio químico. E ao atingir o equilíbrio químico, a velocidade das reações direta e inversa se tornam iguais. Isso aí vocês já podem ir memorizando, tá, galera? Aqui é concentração versus tempo. Então, no eixo Y, a gente tem a concentração e no eixo X, o tempo. Então, observamos que a concentração dos reagentes é máxima no início, porque só tem reagente, né? Eu pego duas substâncias lá, A e B, coloco num potinho lá e eu percebo que eles vão reagir, mas no início só tem os reagentes, né, nesse ambiente. Então, a concentração dos reagentes é máxima e vai diminuindo, porque eles estão sendo transformados em produtos. Já a concentração dos produtos no início da reação é zero, porque ainda não tem, né? Porque no início da reação só havia os reagentes. E vai crescendo à medida que estão sendo criados. Quando o equilíbrio químico é atingido, a concentração das substâncias presentes na reação é constante, mas não necessariamente iguais. Ó, aqui vocês podem perceber. Quando essas linhas aqui no gráfico se tornam paralelas, como aqui depois desse, né, do equilíbrio, é que tem o equilíbrio químico, porque a concentração não vai mudar. Vocês podem perceber que a concentração dos reagentes ainda aqui está maior, né, dos produtos está um pouco menor, mas eles permanecem constantes, não necessariamente iguais. Então, a gente tem, de novo, tipos de equilíbrio químico. A gente tem os sistemas homogêneos, que são aqueles que os componentes do sistema, reagentes e produtos encontram-se na mesma fase. Quer dizer, então a gente pode ter sistemas gasosos, tá? O 2NO2 no estado de gás, mais o cloro 2, também gasoso, vai formar 2NoCl2, também no estado gasoso. Tá? Aqui a gente tem, então, uma reação
direta e a indireta, quer dizer, reversível. As soluções, aqui a gente tem um ácido carboxílico no estado aquoso, mais um álcool também no estado aquoso, que vai formar outra substância no estado gasoso e a água no estado líquido. Então, a gente já tem aqui um exemplo de uma solução. E o equilíbrio heterogêneo são aqueles em que pelo menos uma das substâncias participantes da reação está em um estado físico diferente das demais, geralmente no estado sólido. Com isso, o aspecto do sistema não fica uniforme, mas é possível visualizar diferentes fases. Então, por exemplo, se eu misturar água com areia, a gente sabe que a areia não vai se dissolver na água, né? Então, a gente vai ter duas fases. A gente consegue visualizar a olho nu a areia da água. Então, a areia vai ser uma fase, a água vai ser outra fase. Então, assim acontece também em algumas reações, né? Que tem alguma substância que está no estado sólido. Então, nesses casos, quando as expressões das constantes de equilíbrio são escritas, não se deve escrever as substâncias sólidas, pois suas concentrações são constantes. Aqui a gente já tem uma expressão da constante de concentração, constante de equilíbrio. HCl, fala, Lucas. Eu não estou conseguindo ver se você está... Você quer fazer uma pergunta? Como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo aqui onde... se você escreveu, deixa eu ver aqui. Não, ui, fechei tudo? Não, não fechei tudo. Bom, memoriza a tua pergunta, daí no final da aula você faz, tá bom? Acho que vai ser mais fácil para a gente. Então, equilíbrio heterogêneo, bom, já falamos, então nesse caso aqui a gente tem um exemplo, HCl, estado aquoso, ácido clorídrico, né? A prata, AgNO3, no estado aquoso, vai se transformar cloreto de prata no estado sólido, HNO3 no aquoso. Agora a gente vai colocar isso numa constante. A nossa regra é produtos sobre reagentes. Então, qual que é o produto que a gente tem aqui nessa reação? Que não esteja no estado sólido, HNO3. Então, a gente coloca entre parênteses, quer dizer, colchetes, né, que representa a concentração do HNO3, divididos pelos reagentes, que são ácido clorídrico mais o nitrato de prata. Então, o Kp aqui não é definido, mas isso é a constante em relação à pressão. Mas isso a gente fala também mais para frente. Aqui eu coloquei mais um exemplo, carbono sólido, oxigênio gasoso, CO2 gasoso. Então, novamente, produto sobre reagente. O produto, gás carbônico, né? CO2, que eu esqueci de colocar o 2, dividido pelo O2. O carbono aqui não entra porque ele está no estado sólido. Então, o nosso Kc seria concentração do CO2 dividido pela concentração do O2. O equilíbrio sólido-gás. Em uma reação de equilíbrio em que participam sólidos e gases, o equilíbrio só depende dos gases. Então, na decomposição térmica do carbonato de cálcio, que é sólido, a gente vai ter aqui o carbonato de cálcio sólido, né? Ele vai se decompor em CO, óxido de cálcio e gás carbônico. Como que vai ficar a nossa expressão, a nossa constante de equilíbrio? CaO, só que na verdade ele não entra, né? Eles só colocaram aqui para mostrar para vocês, multiplicado pela concentração do CO2, dividido pelo carbonato de cálcio. Mas óxido de cálcio e carbonato de cálcio são sólidos e não têm concentração variável. Então, dessa forma, constante de equilíbrio vai ser dada por K, é a letra que representa a constante de equilíbrio.
vai ficar apenas, a gente tira o óxido de cálcio e o carbonato de cálcio, que são sólidos, fica apenas a concentração do CO2. Então, se o carbonato de cálcio se esgotasse antes de chegar ao equilíbrio, não se alcançaria a concentração que indica a constante de equilíbrio. A gente tem o equilíbrio sólido-solução, em uma reação de equilíbrio na qual participam sólidos e espécies em solução aquosa. O equilíbrio só depende das espécies em solução. Na dissociação, por exemplo, do iodeto de prata, que é sólido, que é o iodeto de prata, vai se produzir a prata e o iodo. Aqui a gente tem uma dissociação iônica, né? Vão formar os íons. Então, a constante de equilíbrio fica concentração da prata multiplicada pela concentração do iodo, dividido pela concentração do iodeto de prata. Então, tudo que é sólido sai fora, que é o iodeto de prata. Então, dessa forma, a constante vai ser a multiplicação da concentração da prata pela concentração do iodo. Agora, a gente tem equilíbrios sucessivos ou múltiplos. Quando se realizam várias reações de equilíbrio consecutivas, de tal maneira que o segundo termo da primeira reação seja o primeiro termo da segunda reação, e assim por diante, a constante de equilíbrio da reação global só depende das substâncias iniciais da primeira reação e das finais da última. Então, por exemplo, duas reações sucessivas em que todos os coeficientes estequiométricos são 1. Então, por exemplo, aqui, 1A mais 1B vai dar 1C mais 1D. Então, todo coeficiente estequiométrico é o númerozinho que está aqui na frente. Como, por exemplo, não tem nenhuma reação aqui que... Tinha uma reação aqui que tinha um número na frente, que é o estequiométrico. Bom, então vamos lá. Substância A vai reagir com substância B para formar a substância C mais a substância D. Então, a gente tem o K1, que é a primeira etapa. Agora, a segunda etapa, essas duas substâncias aqui, C e D, elas vão sofrer outra reação e vão produzir E mais F, que é o K2. É a segunda etapa. E a global vai ser A mais B, que vai dar E mais F. No fim, o que começou a reagir foi A e B, e se transformou em E mais F, que é a reação global. Então, para o K1, a gente tem produto sobre reagente, então, concentrações de C multiplicado pela concentração de D sobre concentração de A, que multiplica a concentração de B. Lembrando que esses colchetes representam apenas a concentração. Aí tem que constar nas fórmulas ou nas expressões dos coeficientes, das constantes. Para a segunda etapa, para K2, concentração de E, que multiplica a concentração de F, sobre a concentração de C, que multiplica a concentração de D. E a concentração global, E vezes F, dividido por A vezes B. Sempre a concentração, tá? A constante de equilíbrio vai ser K1, que multiplica K2. Então, vai ter, a gente coloca lá na constante e acha a resposta, né? Aqui, no caso, seria tudo 1, né? Porque o nosso coeficiente estequiométrico é 1. Então, os equilíbrios múltiplos ocorrem, por exemplo, na dissociação de ácidos di ou tripróticos, quer dizer, que apresentam 2 ou 3 hidrogênios ionizáveis. Talvez vocês lembrem do primeiro ano que no ácido, nem todos os hidrogênios são ionizáveis, tá? Eles têm exceções. Então, aqui, H2CO3 vai produzir H+, mais HCO3 no estado aquoso, tudo no estado aquoso, a primeira etapa. A segunda etapa, CO3 vai produzir hidrogênio mais HCO3 menos 2. É a segunda etapa. Então, se a gente tivesse valores,
jogando tudo isso nas constantes K1 e K2, né, a gente faria a multiplicação lá no final e acharia esse valor aqui, 2 vezes 10 a menos 17. Quando a gente fizer exercício, vai ser mais fácil vocês entenderem. Então, as constantes de equilíbrio, K, é uma grandeza que caracteriza o equilíbrio químico, levando em consideração os aspectos cinéticos das reações químicas. Aspectos cinéticos são os dos movimentos que ocorrem nessas reações. E as soluções em equilíbrio dinâmico. Então, no equilíbrio químico, as taxas de reação de um sentido de reação e o seu inverso devem ser iguais. Sendo assim, foi estabelecido que a constante de equilíbrio é dado por concentração do produto dividido pela concentração dos reagentes. Então, o valor de K varia conforme a temperatura. A temperatura deve estar constante, tá? A constante de equilíbrio em função da concentração, então, dada a equação química, aqui a gente tem o Azinho, que é o coeficiente estequiométrico, a substância Azão mais Bzinho Bzão, né, e Czinho Czão mais Dzinho Dzão. Então, colocando isso na constante de equilíbrio, a concentração da substância C, né, que é o produto, elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Ah, esse Czinho aqui vem daqui. A mesma coisa para o D e para os reagentes A e B. Então, sendo que os colchetes representam a concentração, que é dada em mol por litro. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos. E para finalizar, regras para a escrita da constante de equilíbrio. Em fase líquida, as concentrações das espécies são expressas em mol por litro. Em fase gasosa, elas podem ser definidas em concentração também, de mol por litro, ou em termos de pressão parcial, que é o ATM, né? O Kc está relacionado com Kp pela equação. Kp é a constante de equilíbrio em relação à pressão, em termos de pressão. Então, constante da pressão igual a Kc, que multiplica o RT. O R é aquela constante e o T é a temperatura, geralmente em Kelvin. E o N é o número de mols, a variação de mols que existe naquela reação. 2, as concentrações dos sólidos e líquidos puros em equilíbrio heterogêneo e solventes em equilíbrio homogêneo não são indicadas nas expressões das constantes de equilíbrio. 3, a constante de equilíbrio é tratada como adimensional, quer dizer que não tem nenhuma unidade, né? Se der um valor lá, 3,2 vezes 10 a menos 5, não tem nenhuma unidade depois desse número. 4, ao atribuir um valor à constante de equilíbrio, deve-se especificar a equação química e a temperatura. A temperatura é muito importante. E 5, se a reação global resultar da soma de duas ou mais reações, a constante de equilíbrio global é igual ao produto das constantes de equilíbrio de cada reação. Por hoje era isso, galera. Alguém levantou a mão antes, deixa eu ver agora, eu consigo ver aqui se tem alguma pergunta. Bom dia, professora, a internet está falhando, tá mesmo? Professora, porque o equilíbrio não depende dos sólidos, porque eles não se alteram, eles ficam constantes, então a gente não precisa colocar a concentração dos sólidos na expressão do equilíbrio. Mais alguma pergunta, meus queridos? Então, eu vou encerrar a gravação. Beleza, que bom que você entendeu. E